Non-Detectable Credential Stealer Weapon. Bem-vindo ao palco, Alcion. Oi, pessoal, boa tarde. Quem quer dormir com a palestra dessa aqui logo depois do almoço, hein? Tentem ficar acordados. Se alguém for dormir, eu jogo a latinha aqui e a gente vai acordando, pessoal. Bom, brincadeira à parte, primeiramente queria agradecer, né, a apresentação e a B-Sides por ter aceito a palestra e convidado. Essa palestra, ela veio por base de uma pesquisa, eu vou explicar com calma depois, foi até em cima de um cliente, obviamente eu não vou trazer as informações, mas eu vou mostrar uma POC de como funciona aqui, né? Estou usando o notebook de um amigo meu, né, para mostrar que, porque por acaso eu nunca tinha feito esse teste com ele. Enfim, várias características que vão ser importantes, tá? A ideia é a gente tentar utilizando a tecnologia do PWA, utilizando phishing, né, uma forma de você conseguir roubar credenciais. Então, com isso tudo, a gente consegue montar uma campanha de phishing mais direcionada, sabe? Quando você quer montar uma campanha de phishing para um time específico e não ficar mandando em ferramentas uma lista e-mail de vários clientes ou de várias pessoas internas do time, ou mandar um geralzão, né? Seria um spear phishing mesmo, sabe? Então, nasceu disso aí. E uma pesquisa, a extensão da pesquisa que eu estou fazendo, né, que é realmente para roubar credenciais internas do browser, que seria a segunda parte do PWA. Não obtive sucesso ainda, mas eu vou falar sobre isso com vocês. Provavelmente eu consigo agora e mandei uma talk para a DEFCON e para algumas villages da DEFCON também. Vamos ver se eu consigo passar e consigo apresentar lá em agosto. Tá? Trazendo a agenda aí rapidamente, vou falar aí quem sou eu, a introdução do assunto, vou falar um pouco da anatomia do PWA, né? Vou mostrar um pouco do código, como é que ele funcionou, por a parte funcional. Desculpa. Como as campanhas de phishing utilizando o próprio PWA, fazendo demonstração ao vivo para vocês e algumas dicas e conclusões. Falar um pouquinho quem que é a Alcion, tá? Primeiro, eu sempre fui um cara de comunidade, por isso que essa minha primeira foto aí, comecei a palestrar muito novo, logo depois que eu entrei na faculdade, dois anos depois, eu comecei a palestrar, tive a oportunidade, então sempre fui muito envolvido com a comunidade. Comecei muito com a parte de open source, depois eu fui para a parte realmente de segurança dentro dessa minha carreira e fui me aprofundando, onde tem a carreira de mais de 20 anos aí trabalhando com segurança da informação especificamente. Contar uma história rápida, né? Quando eu era moleque, 15 anos, sempre gostava de segurança, andava no Mirk, né? Nas IRCnets da vida aí, né? Como é que eu tô velho, a barba já tá ficando branca aqui. Careca, né? Até transplante já fiz. Mas nessa época eu estudava muito, né? Então a gente tinha muita fonte de Mirk, não tinha inteligência artificial para ajudar, não tinha Google, né? Contar aquela história, né? Porque nem nossos pais contavam, né? Eu tive que andar 40 quilômetros na estrada de terra para estudar, mas mais ou menos isso. Só que era no meio digital essa estrada de terra. E era bom, né? Foi onde eu conheci várias pessoas, né? Bess Demon e vários outros que a gente conhece aí, que são os mitos na época, e eram pessoas que eu tinha contato ali, né? A gente batia papo e se conhecia, mas por nicks na época, meu nick era outro, não era Alcidones, nem usava meu nome Alcion. E conheci, então, um pouco disso. Falar um pouquinho da parte de cima ali. Existem 3 projetos, né? Alguns me conhecem pelo projeto SecurityCast, que ele se encerrou depois de 10 anos no ar. Tá? A gente fechou o projeto SecurityCast, que é um projeto que era um podcast online que a gente fazia com webcast, na verdade. Né? A gente entrava online web há mais de 10 anos atrás e fazia depois se tornava um podcast. Quem quisesse assistir no YouTube ou nas redes de streaming aí de áudio podia assistir. O segundo, de lá para cá, o Black Box, que hoje é o maior evento de cibersegurança do Centro-Oeste. Né? A gente colocou na última edição mais de 550 pessoas, a gente está estimando nessa aqui mais de 750 pessoas, vai ser dia 25 de junho, já está com as inscrições lá. Como eu falei que eu sou de comunidade, tem uns ingressos que a gente fala que... Vou ter que ficar fazendo isso aqui toda hora, tá? Os ingressos são VIP, que você pode fazer uma contribuição e ganhar os kits, né? E também tem os ingressos gratuitos, porque a gente sempre vai trazer o gratuito para a comunidade, para que todos possam entrar. E o primeiro projeto, que é o Alcion Júnior, que na verdade se tornou o True Hacking, né, desse tempo para cá, que é um projeto que eu vou em online fazendo streamings e mostrando o hacking real, tentando derrubar toda aquela
história, né, de mentoria por 1.497, você torne hacker em 3 dias. Então, eu vim combatendo isso, né? Acesse aqui esse curso, exploda um posto de gasolina e por aí vai. As referências valem, né, para não você tomar um processinho, né? Senão daqui a pouco o advogado bate ali na porta e já estou lascado. Mas vocês entenderam o que eu estou falando. Minha ideia é mostrar que o hacking não é só isso, que o hacking ele é um estilo de vida, que o hacking ele é muito mais além disso. Então, eu mostro isso nas lives que eu faço. Quem puder depois se inscrever no canal True Hacking no YouTube, eu agradeço muito. Aqui embaixo a minha parte de pesquisa, né, na linha do meio ali, onde eu fiz várias revistas ali, vários artigos para Pentest Magazine, então estou sempre escrevendo para a comunidade. É um livro que eu lancei, Segurança Cibernética, é uma coisa mais de alta gestão, mas é que é legal, que fala como a segurança cibernética era tratada no Brasil na época que eu escrevi. E aqui embaixo a empresa onde eu trabalho hoje. Eu trabalho na Pura, eu sou o head de segurança, de serviço de segurança ofensiva, então eu trabalho com todos os tipos, análise de malware, pentest, né, hardware hacking, análise, tudo que você imaginar na parte de segurança ofensiva, a empresa está fazendo, e eu sou o head lá e cuido da equipe que faz toda e meto a mão na massa ainda, que é o que eu mais gosto. Né? Nunca deixei de fazer, desde a minha época que eu fui CIS de algumas empresas de um tempo atrás, nunca deixei de meter a mão na massa. E voltei mais para a raiz agora, né, nesse último ano e meio que eu estou lá na Pura. Ali no canto direito, aquele carro ali, né, é o meu hobby. Né, eu gosto sempre de falar aquele negócio de side B, né? O que você faz no dia a dia? Meu hobby. Então, eu participo de arrancada. É o meu carro que tem mais de 750 cavalos, então eu vou para o autódromo, corro, né? Minha paixão, aquilo ali que eu gasto meu dinheiro todo, né? Que praticamente não tenho filho. E aí eu falo para minha mulher, esse aqui é meu filho, né? Então o dinheiro vai todo para ele. 6 cilindros em linha. Turbo, né, é uma coisa de maluco. Estou agora fazendo um upgrade de câmbio automático, mas não vou entrar nessa, que na palestra não é sobre isso. Câmbio automático competição, né? Aí o pessoal fala assim, pô, agora você está tirando o manual e botando automático, né? Eu falei, você já viu o Ferrari sair como manual já dos últimos 20 anos? Então, significa que deve ser melhor, né? Mas é um pouco disso, é a evolução, é um câmbio automático de competição, né? Que ele troca muito mais rápido. Mas depois a gente conversa isso, senão o pessoal vai ficar assim, pô, vou embora da palestra, o cara vai falar de carro. E se deixar, eu falo. Perdi, não falo nada de hoje de manhã, não perdi, que eu estou fazendo streaming lá embaixo. Não contem, pelo amor de Deus, quem ganhou hoje, que eu tenho que ver mais tarde. E ali embaixo é a minha pet, né? Jojo. Jojo não ficou tão legível ali, mas é uma galinha, né? Não moro na roça. O pessoal fala, você mora na roça? Por acaso eu tenho fazenda, mas não moro na roça. E é na minha casa mesmo, no urbano, e do nada um dia ela apareceu lá em casa. Logo depois que eu construí, a casa eu construí do zero, depois de um mês morando lá, ela apareceu e começou a dormir na minha janela, do lado do meu quarto. E me adotou, ficou lá. Aí uns brincavam, pô, né, assim, sem ofensa nem nada, falaram, isso é macumba e tal. Eu falei, pô, não é não, me traz muita sorte, pô, não tenho, né, que tem o estigma disso tudo, mas enfim. Né, é minha pet, mas ela me adotou e fica lá, chama de Jojo, ela vem, senta às vezes na minha mesa senta no meu pé durante as lives, quando eu estou trabalhando, chamo pelo nome, ela vem correndo, me acorda, né, às 6h30 da manhã, dá aquela gritada na janela às vezes, mas tá bom. A minha pet aí, Jojo, eu gosto muito dela. Bom, vamos ao que interessa, né, já falei demais de mim, da minha vida, a gente pode conversar depois também se alguém tiver interesse, mas vamos contextualizar o problema. Como é que tudo isso começou, tá? Começou, primeiramente, vou contar a historinha. Eu vou tirar daqui, senão vocês vão ficar lendo o slide. Um cliente veio a mim, na empresa, falou, quero que vocês, a gente está fazendo a pesquisa de mercado, quero que vocês façam um pentest na nossa empresa. Geralmente, Alcion, não gosto de fazer phishing, porque se você pegar ferramentas, novamente, fazer em massa, escala, né, geralmente você não consegue muita coisa. Você consegue um outro clicando, né, muita gente desconfia. Então, você tem que fazer algo direcionado. Aí a empresa falou, mas eu coloquei lá. Eu falei, vou fazer um teste e envio. Ele falou assim, aí durante a pesquisa de preço, a gente ganhou, né? Tipo assim, vou escolher vocês, eu quero que vocês entreguem o serviço para a gente. E só que o seguinte, sobre o phishing, acho que você tem razão. Você pode fazer meio que de qualquer jeito, até porque nenhuma empresa nunca conseguiu fazer com que a gente caísse em phishing em massa. Então, acho que vocês também não vão conseguir, né? Aí, o que acontece quando o pessoal fala isso para você? Né? Você fala assim, filho de uma... Né? Eu vou fazer e vou botar para F agora, sabe? Agora vai acontecer, eu vou roubar até a tua senha. Aí eu mexeu com o meu ego. E assim, nunca foi uma coisa que eu tivesse mexido no geral, né? Eu conheci alguns conceitos, tal, mas falar assim, nascer do zero, aí você vem. Novamente, não estou falando mal de ferramentas, mas
Go Phishing, hacking, etc., todos esses que vocês conhecem, se a gente mandar ali, manda meio massivo, pode ser que alguns já entrem em blacklist, mesmo eles fazendo rotação de IP, às vezes o SMTP é igual, tem um monte de regrinhas ali, que pode ser que caiam num blacklist ali da empresa, e você não consegue entregar. Aí eu falei, vamos fazer tudo diferente. Comecei a olhar todas as formas que todo mundo faz. Falei assim, como é que a gente faz? Pesquisa. Comecei a olhar. O fulano usa a ferramenta tal, outros usam a própria ferramenta on-premise, que é gratuita, né? Que é Go Phishing, né? Eu esqueci o nome agora. Que é gratuito. Falei, não vou usar nada disso. Não vou criar a minha também, porque senão eu vou ter que seguir a metodologia igual, vou fazer algo muito diferente para que dê certo. E aí eu falei, vamos pesquisar. Primeiro, eu descobri que a empresa utilizava a Microsoft para fazer login, né? E era um black box, tá? Mas eu descobri que eles faziam Microsoft, até porque estava, né? Um dos logins lá para fora era o 365 lá, enfim. Bateu na tela e falei, beleza. Significa que a maioria usa o Windows, então, se usa o Windows, já vai facilitar a minha vida um bocado, porque a gente vai ter uma linha a seguir ali, né? Não porque é mais frágil nem nada, mas facilita meu escopo de ataque. E aí eu fui estudando e descobri um negócio chamado PWA. O que é PWA? Progressive Web App, né? E o que ele faz? É um aplicativo que ele combina a funcionalidade de web com app. Às vezes você tem um web app aí no seu celular, que você acha que é um aplicativo mesmo, e não é, né? Vamos lá, é um aplicativo, mas quando você clica, ele carrega uma página na HTML, sem head, sem nada ali. Então você vê só uma tela em branco, quadradinha cortada, e você está navegando, na verdade, na web, não é um aplicativo que carrega e consome API via clique de botão. Então, ele funciona offline também com cache. Às vezes, ele salva algumas informações em cache para fazer. Tem integração com o navegador e sistema operacional, porque ele fica instalado como um software, né? Mas ele é um software pertencente aos browsers que tem integração com o sistema operacional. Ele se torna como se fosse um exe, mas não é, tá? E a instalação é direto pelo navegador, sem App Store. Aí, né, plim. Falei, pô, só coisa legal para a gente, né? Não tem que passar para o App Store, então eu não vou ter que passar pelo crivo de App Store, nem tem que criar um para isso, né? 2, integração com o navegador e sistema operacional. Vamos ver como é que ele funciona para a questão de bypass, que era o que eu precisava. E 3, ele funciona offline. Então, o cara instala, deixa ali, se ele deixar por ali, vai continuar ali o resto da vida. Por que essa tecnologia é relevante? Ela está ganhando muita acessibilidade e versatilidade para os usuários e, obviamente, os atacantes nos últimos anos. Por exemplo, o Outlook, menorzinho, aquele que a gente usa no celular, ele é assim. Por incrível que pareça, né? Então, você vê lá, tipo, já viram quando tem um Outlookzinho no seu navegador, ali no canto embaixo, um iconezinho, geralmente tem, vocês vão ver, vocês vão identificar e falar assim, pô, é isso aí. Ele é um web app, tá? Então, ele é um PWA. E outros estão começando a utilizar também. Então, vamos falar um pouquinho do phishing, né? Meu segundo problema. Então, landing page, para colocar o Microsoft, eu já achei. PWA, vou usar ele. Segundo, phishing. O phishing tradicional, ele vem o quê? Link falso, página simples e facilmente detectável, né? Blocklist, blá, 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 blá. Nova geração de ataque. O que a gente tem que fazer? Tem que focar no spear phishing, ou seja, qual o público que eu quero atacar e a forma da engenharia social que eu vou fazer. Se eu colocasse, por exemplo, um QR Code aqui na palestra, eu acho que a gente é mais esperto, mas chega aqui, ó, galera, esse aqui está o link para o curso gratuito, dá o seu, entra aqui, geralmente o cara vai lá e clica no link, vai olhar porque a gente está aqui, não. Né, com engenharia social e tal. Então, eu tenho que usar isso aí para a mesma forma, tenho que usar na mesma técnica para conseguir entregar lá. E o impacto crescente, né, porque dessa forma eu tenho que trazer uma maior dificuldade para eu ser detectado como fraude. Porque vocês sabem, né, você vai receber um e-mail, né, você manda um e-mail lá. Vamos partir para a vida real. Mensagem de WhatsApp. Todo mundo recebe as mensagens de WhatsApp e já sabe, ó, sou seu irmão, pô, pai, perdi aqui. Cara, todo mundo já está tão macaco velho na história de receber mensagem de pedir dinheiro, né? É muito difícil alguém cair quando tem mais consciência do assunto. Fala assim, não, isso aqui eu não vou cair, não. Sei que, né, ligo para minha irmã, ligo para não sei o quê. E se minha irmã quiser dinheiro também, não quero emprestar, então não vou mandar, não. Então, é isso. E a mesma coisa, todo mundo já põe e-mail. Quem aqui usa e-mail diariamente? Das mãos estão levantadas. De forma pessoal, deixa em pé a mão. De forma pessoal. Pessoal mesmo, é difícil de encontrar. Geralmente é tudo WhatsApp, Discord, enfim, né, ferramentas de comunicação. Então, o e-mail ele caiu muito em desuso. E, obviamente, as técnicas de phishing
deram uma caída na pesquisa também. Por quê? Ninguém mais manda e-mail. Você não vai receber e-mail do Banco do Brasil dizendo que você tem que atualizar o seu aplicativo do banco no computador. Você vai receber o quê? Um link, né, no seu WhatsApp para que você clique lá e, enfim, né, ali vai acontecer alguma coisa que o criminoso está querendo. Cenário atual de segurança, né, e que acabam subestimando um pouco o PWA. Porque que ninguém está de olho nisso ainda, então a aparência, ele tem sempre a aparência legítima, porque eu dou a aparência que eu quero para ele, eu programo e deixo, não tem aqueles programinhas que a gente já sabe que vem até no Kali, de copiar site, etc. Então, eu dou uma aparência legítima a ele. A funcionalidade dele vai ser idêntica aos apps e sites confiáveis, clica no link, ele vai funcionar, vai redirecionar, etc. Baixo monitoramento. Por que eu digo baixo monitoramento? Faça o teste, coloque em ferramentas de monitoramento, tipo antivírus, EDR, que vocês falarem, o nome que vocês quiserem para aquelas ferramentas de host. Não são pegos ainda, nenhum identifica como comunicação estranha nem nada. Confiança no navegador, por quê? Porque se está no navegador, eu confio. Adotado por grandes empresas como Google, Microsoft, então todas elas já usam isso. Tá? Então, como está crescendo o uso dele, obviamente vai me ajudando no cenário de ataque. Documentação de uso PWA de phishing sofisticado está começando a acender, porque todo mundo está começando a falar de PWA, então alguns atacantes já estão utilizando. E, como eu falei, serviços populares como o Microsoft já utilizam, alta utilização de credencial e, obviamente, impacto significativo para a empresa. Se eu conseguir trazer ali dentro para que a pessoa utilize, então, se eu meio que do dia a dia, eu consigo mostrar para ele que vale a pena. Então, vou falar um pouquinho rapidamente da anatomia, né? Como é que eu utilizei o PWA para isso. O PWA, ele tem, né, então já sabe, o phishing eu entendi o que eu precisava fazer e o PWA. Agora, como é que eu fiz com o PWA, né? Trazendo a minha linha de raciocínio aqui para mostrar para vocês. Ele tem 4 principais arquivos, tá? E um não apareceu aí, não sei porquê, mas são 4. Service Worker, o index HTML, né, o principal. Service Worker, que vai fazer o quê? Ele intermedia os requests, as requisições que vão para o site que eu quero. Ele tem um cache e algumas ações offline, que ele identifica. Tem um manifesto JSON, que ele vai ter ícone, nome, e mostrar até, tipo, identificar o comportamento que o PWA vai ter dentro do seu sistema operacional. Onde é que vai salvar, qual pasta, qual nome, que tipo de nome vai ter lá da instalação. API Web, que é a integração com o navegador para notificações de acesso de hardware e outros recursos. Então, isso aqui que é o mais legal. E mesmo assim não é identificado. Esse é que eu ainda... Por que eu falo? Por que importa? Porque esses componentes, eles criam experiências muito parecidas com o app real e as pessoas não conseguem identificar, né? Obviamente, talvez você com mais experiência, a gente com mais experiência consiga identificar, mas as pessoas comuns não identificam, acham que estão mexendo realmente numa aplicação real dentro da máquina. E eu vou mostrar aqui para vocês. Vamos lá. E agora eu tinha que juntar os dois. Né? Como é que eu vou fazer engenharia social e PWA? Eu tinha que achar uma forma de explorar a confiança do pessoal de marcas e serviços populares, fazendo o quê? Com o PWA eu vou criar uma interface que imita os apps reais, mimetizam os apps reais, que tenha persistência de cache local e navegação offline para que eu fique persistente naquele sistema e até roubando mais senhas no futuro, e redução de alerta de segurança como o site não seguro, né? O famoso vou usar HTTPS para dar uma disfarçada ali e tal, ou usar algumas coisas que tiram a visibilidade daquele site não ter nem HTTPS, que eu vou mostrar para vocês que não tinha, eu fiz ele sem até o HTTPS para testar e funcionou. O alvo que eu escolhi foi o Microsoft, porque era do meu cliente, tá? Mas eu posso fazer com o Google? Pode, você faz com quem você quiser. Ele, por acaso, não utilizei porque ele é amplamente utilizado, mas é porque ele era amplamente utilizado na empresa que era meu escopo. E, como eu falei, o login da Microsoft ele era utilizado para tudo dentro da empresa. Todos os logins, porque ele usava o AD, né? Aí o AD tinha um AD Connect lá com toda a parte da Azure. Então, se eu conseguisse essa credencial, o que eu conseguia? Acessar tudo da empresa, tudo. Tinha um ponto no meio do caminho, que eu não vou apresentar aqui, mas que eu fiz também, que deu muito certo, mas foi meio... Como era spear phishing, uma coisa mais dedicada, eu fiz algo meio manual, mas eu vou explicar para vocês já. Tá? Foi na parte de 2FA. Impacto potencial, comprometimento de dados corporativos, que era o que eu queria, e escalabilidade de ataques em serviços integrados. Então, tudo que tinha integração com aquele login lá, eu ia conseguir fazer, porque eu ia ter o login na mão. Opa. Como é que funcionou esse ciclo de PWA, então? Só a coisa mais simples, só para entender, eu crio o PWA, construo a interface, configuro o Service Worker e as APIs internas,
Entrego para o alvo, por e-mail, rede social, link direto. No meu caso, eu usei e-mail, porque a empresa usa a maioria de comunicação externa com e-mail ainda. Captura de credenciais, são formulários falsos que imitam login. Requisição interceptada do worker e exfiltração de dados, onde eu pego essas credenciais e armazeno elas em algum local, tá? Agora que eu lembrei que eu acho que eu não vou conseguir logar, mas tinha que estar no meu computador, mas enfim, vou dar um jeito. Então, o que eu vou conseguir fazer para que meu PWA se torne real, ou seja, aceitável? Ele tem que ter uma aparência legítima, ele tem que ter uma persistência local, ele tem que ser de fácil instalação e de baixa detecção. O PWA em si, não sei porquê, mas eu sempre identifiquei, aliás, eu sei o porquê, mas não consegui entender por que não se estendem ainda essas análises. Os EDRs entendem que isso, por ser uma extensão do browser, não se passa por uma verificação. Então, não é um plugin, tá? Não é uma add-on nem nada, ele é um PWA. Então, ele usa como se fosse, quando você clica, ele é como se fosse o link do browser numa tela separada. Tá? É mais ou menos isso. Vocês vão ver na demonstração. Então, Shut and Show Me the Code. Vamos parar de falar aqui e falar um pouquinho de código. Então, o que eu fiz? Tá? O cara colocou Vim aí para mostrar que ele é muito bom, né? O cara é fodão mesmo, mexe com Vim. Não, é porque eu estou acostumado realmente com Vim. Há mais de 25 anos eu uso Vim, para mim é simples, mas qualquer editor de código vai funcionar. Servidor web local, né, com Python, HTTP Server, para esse teste inicial. Depois eu utilizei, obviamente, um site mais elaborado, eu vou falar um pouco disso. E tem que ter esses 4 arquivos aí que eu falei, que é o HTML, que é a interface direta da aplicação com o usuário, CSS, que é o estilo visual que você vai copiar do site principal, manifesto JSON, que vai configurar o nome do aplicativo, ícone, URL, e o Service Worker, que ele faz o controle de cache e interceptação dessas requisições com o servidor, né, o servidor falso e o usuário. Esse aqui é um exemplo de manifesto JSON. Então, você coloca o nome. O que eu queria? Microsoft, eu botei lá. Microsoft Login, que é o mesmo nome que a Microsoft utiliza na hora que você vai fazer login. Usei os mesmos nomes que a empresa usava, tá? Short name, MS Login, vai começar onde? Em barra, ou seja, na hora que você chama ele, ele vai chamar o barra, que é o index HTML, e os ícones estão ali. Esse ícone.png, que está ali na pasta, que tem um 192 por 192 pixels, que é uma imagem barra PNG, é qual? As 4 janelinhas do Windows lá que a gente conhece, né, coloridinhas lá. Você coloca lá dentro, que você consegue facilmente em qualquer lugar da internet. Segundo é falsificação. Então, para replicar a interface, eu precisei de algumas técnicas aí, eu falo, né, quando a gente é instigado, uma coisa que eu não sou muito fã é programar, mas enfim, eu estou mexendo tanto com programação nos últimos 9 meses que eu estou começando a gostar disso, mas nunca gostei. Então, não estou falando que eu sou dev, tá? Mas eu estou tendo que mexer para esse tipo de coisa aqui. Eu simplesmente fazia um Python ali, sabia identificar um C++ em outro lugar, ou simplesmente fazer alguma coisa em Java para um pentest, mas agora, né, criando do zero. Então, eu criei um formezinho simples, né, com um botão onde tem usuário, senha e entrar, e esse aí eu botei com o nome Capture, como era um teste inicial, que é o de que vai capturar, né? Não ia deixar capturar, né, Capture lá no header para não ser spotado. Um form simples, vai aparecer 2 campos, e-mail, senha e o entrar. E aí vem o Service Worker, né, que ele faz o quê? Interceptação. Então, ele é o script que roda em segundo plano, que vai gerenciar o cache, as requisições que eu já falei, e ele vai interceptar o login e coletar as credenciais e mandar para mim no arquivo TXT que fica dentro do servidor. Então, essa é a ideia desse Service Worker. E depois eu faço o quê? Direciono esse cara para um site real, como acontece muito, né, para o site de volta de login, etc. Mas eu deixei ele em loop para ver quantas vezes, né, as almas sem luz lá iam ficar clicando, né, e tentando mandar de novo usuário e senha. Teve um que foram 12 vezes, tá? Eu falei, cara, eu já decorei sua senha, não precisa mandar mais não. Nem pensou nisso, né? Já tinha bloqueado, né? Ele não pensou realmente. Então, só para vocês entenderem a interceptação do Service Work, né? Ele vai fazer um fetch naquele post do event método lá, e aí ele vai mandar para mim no o que tiver no /capture, mandar para o meu site, é o fetch.maliciousserver.com/credentials, que é o arquivo credentials que eu tenho lá dentro, só para ele salvar um TXT qualquer da vida dentro do meu servidor. Ele funciona ali por trás da requisição, vai mandar para lá e encaminha se eu quisesse, né, brincar com aquela coisa toda lá dentro. Lá ele, né, lá dentro, né, enfim.
Então, aqui é um exemplo de back-end, né, do próprio Python que eu fiz para rodar, para fazer simplesmente o post em Node.js, uma coisa bem simples, também só para fazer redirecionamento do que eu roubei da credencial. Eu pego a credencial, roubo, pego o e-mail, roubo, falo para o cara que ele teve sucesso na autenticação e dou OK para ele fazer essa comunicação lá dentro, tá? Bem simples mesmo. Eu já vou chegar na POC e eu mostro para vocês direitinho. Phishing, essa foi a parte mais legal. Eu vou tentar resumir aqui para a gente conseguir mostrar. Você pode usar SMS, etc., o que for. Mas eu tinha que usar o e-mail. E essa que foi a parte mais gostosa do negócio. Falei assim, cara, como é que eu vou enganar um monte de pessoas? Né? Aí você tem que mexer o quê? Com curiosidade. Isso foi ano passado. E o que mais vocês têm curiosidade dentro de uma empresa? Todo mundo tem curiosidade. Obrigado. Não precisa falar mais nada. Vou passar aqui direto. Vou passar aqui direto porque eu vou logo para a POC, não vou ficar falando isso aqui não, que isso aqui é coisas que talvez você já saiba. Hã? Né, então, eu vou explicar onde é que eu cheguei. Primeira coisa, né, LinkedIn, nome da empresa, quem que é analista de RH dessa empresa? Comecei a procurar. Aí descobri o nome, e aí é legal que ela bota o carro que ela usa mesmo na empresa, né? Sou analista de RH, BP, na empresa tal. É delícia, né? Eu não posso falar nada que lá também está o meu, mas está lá dentro e eu peguei o nome dela completo. E, por obviedade, qual empresa usa quais nomes durante o e-mail que você vai escrever e qual e-mail que é? E o último nome. Você vai dar só azar se por acaso tiver um homônimo e aí ela usar o penúltimo nome, mas tem que tentar a sorte. Eu falei, vou nesse aqui, não vou ficar testando, não. E aí eu falei, beleza, qual foi a segunda pesquisa? Quem que é o vice-presidente dessa empresa vice-presidente. Você não pode ir muito direto CEO, isso chama atenção, pô. Se você botar, que CEO vai resolver problema do que eu vou criar aqui? Você vai entender, tá? Então, eu peguei o nome do CEO. Vamos lá. Como é que eu montei a estrutura do e-mail? O e-mail que eu recebi para autorização do serviço era o quê? É a skin do que eles usam, né? Então, não foi tão black box assim. Os caras me deram um linkzinho do que eu precisava. Então, peguei a estrutura de e-mail, que tinha logo, etc. Fiz igualzinho até a linha dupla entre o nome e... Digital? Não, eles não usam. Não usam. Foi facilitando. Mas eu falo assim, o endereço embaixo, esses detalhes do e-mail corporativo vai ficar bem a cara da empresa. Aí eu falei, tá, o que eu vou falar sobre salário? Bom, primeiro, eu tenho informação que eles usam tudo Microsoft 365. Então, todos os documentos devem ficar o quê? Online. Eu não vou anexar um arquivo no e-mail. Não vou cair, né, no drive da Microsoft. Então, eu falei assim, vamos falar salário. Aí, o que eu mandei? Já tinha o nome das pessoas, e eu falei assim, eu não vou fazer um ataque somente para diretor, etc., nas pessoas que eu quero. Eu vou fazer o ataque, dado o desafio que eu recebi, para o time de tecnologia todinho. Eu fui atrás do time de tecnologia todinho do LinkedIn, quase falo palavrão. Fui atrás dele. Falei, eu botei na minha cabeça que até a galera de segurança tinha que cair, sacou? Eu falei assim, vai ter que cair. Aí eu mandei assim, ó, bom dia, né, doutor fulano, não botei doutor, mas fulano, que é o vice-presidente. Botei o nome dele ali completo com o sobrenome. Identificamos uma possível discrepância no cálculo dos salários desse mês. Olha só como é que você já pega assim, pô, o salário desse mês está errado nos cálculos. A tabela salarial apresenta os valores que foram possivelmente processados incorretamente. Eu não botei nome de plataforma, porque eu não sabia se eles usavam TOTS, etc., né? Pedimos, por gentileza, que revise os valores atribuídos. Aí eu boto com urgência grandão, porque eu já novamente falo de urgência, todo mundo vai querer ver, né? Porque é urgente, então o cara pensa, não foi para mim e é urgente, então deu merda, né? Aconteceu alguma coisa. E nos informe imediatamente para a correção. Desde quando um vice-presidente vai revisar uma tabela salarial, cara? Assim, um vice-presidente, mano, era de RH, mas desde quando, né? Aí o que você tem que fazer? Ainda dá instrução para o cara, né? O pessoal vê. Você vai acessar o link do documento, tabela salarial, você botava o mousezinho em cima, ali tinha um fake direcionamento para a Microsoft, mas depois ele direcionava para onde eu queria. Verifica o nome do correspondente que estão marcados em amarelo. Então, assim, tem uma galera que está marcada em amarelo, então vai vir mais gente do que eu quero ver. Eu vou ver o salário de uma galera. Caso o valor realmente esteja correto, por favor, né, responda esse e-mail com urgência de novo até o final do dia.
pedindo desculpa pelo transtorno e agradecemos a atenção para resolvermos o mais rápido possível. Cara, todo mundo ia clicar nesse e-mail. Eu falei que até eu, se eu receber esse e-mail aqui, se eu mandar com cópia para mim, eu vou clicar. Porque, assim, não é vangloriano, mas é algo que você realmente buscou. Salário, urgência, né? E você mandando o nome do vice-presidente no e-mail, a mulher, a analista, falei até que era mulher, não era para falar, né? A analista de RH encaminhou. Então, tudo isso montou um cenário, né? Assim, pô, é muito real. Tipo, não é uma coisa assim, fulano, veja isso, ciclano, veja aquilo, tá? Então, é algo que realmente trouxe um peso na apresentação do e-mail. E aí tá, aí vem a parte legal, né, que quando você vence. Eu mandei, tá? Eu não sei a questão de porcentagem, X% clicou da equipe de tecnologia. Não sei porque eu não tinha acesso a quantos e-mails a equipe de tecnologia tinha. Mas eu fiz um ataque muito forte à tecnologia, alguns cargos de diretoria, secretárias de diretores e presidentes e vice-presidentes e tal. Eu sei que meu sucesso foi de 82%, né? E que teve 2 pessoas do time de segurança que clicaram no e-mail. Ah, senhor, como é que você sabe que foram eles que clicaram no e-mail? Porque ele clicou no e-mail e mandou o usuário e senha, pô. E o segundo, né? Eu sei que o time de resposta a incidente também clicou, mas aí eu já sei que era para testar. Então, todos eles clicaram antes do time de resposta a incidente. Então, não foi o teste, porque o time de resposta a incidente, depois eu descobri que ele é separado lá dentro, né, e responde ali, enfim. Eu tendi, né, no momento, a achar assim, não, eu acho que ele clicou errado, sabe? Já eu estava testando, mandou qualquer senha, mas como eu estava usando, e eu mandei, tipo, num horário específico também, 12h15, a hora que, às vezes, o SOC está almoçando, a hora que o time saiu, que o cara está ali de bobeira no computador, ou não vai almoçar mais tarde e clica, então eu usei essa técnica aí também, tá? Vamos para a demonstração aqui. Deixa eu ver se o Wi-Fi vai funcionar legal. Ainda bem que não foi minha senha aqui, né? Do meu sócio aqui. Peraí, foi no errado. Cadê? Então, vamos lá. Qual foi a técnica que eu usei para envio do e-mail antes que eu mostre aqui para vocês, tá? A técnica de envio do e-mail, eu falei, não vou mandar por Goldfish nem nada, aí que foi o pulo do gato. Quais as empresas que vocês conhecem que vai ter a melhor configuração de e-mail, a maior preocupação com blocklist e com IP fora de blocklist, mundial, etc.? Quais são as empresas quais serviços que são vendidos? Qual? E-mail marketing. Empresas que vendem e-mail marketing. Eu usei uma nacional, tá? E aí eu fiz o envio desse e-mail por lá, que você pode configurar o HTML bonitinho, coloquei lá os nomes, né? Coloquei tudo certo e fiz o e-mail. Eu tinha esquecido desse detalhe, por isso que eu voltei. E fiz o envio de e-mail. E 100% foi entregue. Aí o pessoal veio, mas vocês não tiveram nenhum e-mail bloqueado? Eu falei, não. Não. E eu até brinquei, né? Na hora de entregar o relatório, a hora que você, né, dá aquela pisada assim no cara, assim, meio que você se torna um pouco arrogante, né? Inclusive, os 18% que não clicaram, tenho certeza porque não viram ainda o e-mail. Se vocês não recolherem, eles vão clicar. Né? O pessoal gostou muito, no final gostou muito e foi legal que eles reverteram, porque eles tinham sido muito arrogantes. Na primeira reunião, eles foram muito arrogantes, sabe? Ah, vocês não vão achar nada no pentest. Engenharia social não precisa fazer com muita vontade, nem nada. Ah, tá. O que eu fiz manual antes de eu mostrar aqui a POC? O que eu fiz manual foi o 2FA, duplo fator de autenticação. Né, a Microsoft ela te mostra o número. E aí, o que eu fiz? Eu não mandei um número, eu coloquei um número. Alguns deram certo, outros não, porque eles mandam 3, tá? Então, eu tinha 33% de chance. Eu falei, a pessoa vai digitar o número, clicar no número e digitar para mim o número que tinha na tela, né? Porque você tem que clicar nos 3. Então, eu fiz o contrário, meio que reverso. O pessoal não se atentou. Então, quando eu recebi, eu já tentava na hora. Porque ele não estava clicando no certo, né? Do Authenticator. Porque ele me mandava, eu mandava autenticar, pegava o número que eu tinha e jogava mais 3. Então, eu tinha chance de acertar ou não. Então, eu fiz essa brincadeira meio que... Mandei para ele e fiquei esperando ele clicar de volta. Então, foi um pouco diferente do que eu vou mostrar aqui. Só não tenho 2FA, porque ia ficar mais complicado de eu apresentar. Foi mal, não deu tempo. Então, eu criei uma POC, está Red Team Village aqui, porque eu fiz essa demonstração lá. Porque eu estava uma outra figura, e o pessoal depois ficou falando que foi nessa empresa, e não foi. Tá?
Enfim, depois eu explico também, não adianta eu ficar falando aqui, senão é pior. Então, aqui seria a logo da empresa. E eu usei essa logo para disfarçar tanto para o envio de e-mail marketing, que tem algumas empresas que já analisam o logo da empresa, e essa empresa ela é muito conhecida, ela é gigantesca, é multinacional. Então, você tenta passar, sei lá, por Banco do Brasil, a empresa já reconhece o ícone do Banco do Brasil e não deixa a campanha de e-mail marketing rodar, porque pode ser um phishing passando pela empresa dela. Então, já tem várias empresas que tratam. Então, o que eu fiz? Base 64, imagenzinha no base 64 desse tamanho, eu reconstruo a imagem no browser e o cara nem sabe o que está passando ali, ele só vê um monte de código e toca para frente. Então, está aqui, o que o cara recebe? Recebe esse link quando clica lá na tabela salarial, clicou aqui em login. O único momento que eu não consegui disfarçar de jeito nenhum ainda é essa parte aqui, ó. Ele fala, instale o app, etc., Microsoft Login, ele bota o site que eu estou usando. Que não é Microsoft, mas você pode usar homônimos, tal. Mas eu fui na cara dura e usei meu site mesalcion.com.br, que era um pentest pago, então não tinha muito por que eu disfarçar, né? Eu não estava sendo Black Hat naquele momento, né? Não que eu seja, mas... Aí você vem aqui instalar. Muita gente já vai no automático, não leia que está embaixo. Instalou. Olha só o detalhezinho aqui. Isso aqui é o web app que vocês estão vendo. É uma janelinha. Ali em cima é tudo fake. Eu montei a janelinha, aquele íconezinho de aumentar, diminuir. Desculpa, aquela parte de cima é o header mesmo do browser, né? Ali embaixo é fake, não tem login Microsoft.com. Na verdade era um e-mail da empresa. Ali é fake, não tem... Você não edita, isso aqui não é um campo editável para você editar aqui para algum lugar. É um fake mesmo. E aí eu montei a tela de login igual do bonitão lá, né? Da empresa lá e tal. E o cara digitava, né? aj.aj.com. Aí a senha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Vou linkar minha senha aqui para vocês. Beleza. Aqui eu parei, mas só para ir mais rápido para o final, né? Da demonstração. O arquivo foi compartilhado com você, porque é o que a Microsoft faz, né? E depois ela abre o arquivo. E aí, o que a pessoa lá, as almas sem luz fizeram, né? Depois de botar Authenticator, tudo, ele fazia o quê? Voltava. Authenticator, tudo, eu mandava de volta, voltava. Pô, mas, tipo assim, cadê o arquivo que não está carregando para mim, né? Então, foi mais ou menos essa. Muita gente não vem aqui, né? Esse negócio de salvar a senha e tal. E onde é que fica esse arquivinho, né? Credenciais.txt dentro do meu site. Eu acho que dá para abrir aqui. Eu acho que é esse nome mesmo, quer ver? Vocês veem que eu tirei aqui, né, tipo, o Alcyon, quando você clica Enter, ele apaga o site e fica em blank, é normal, tá? É de propósito, para a pessoa depois não olhar e ver que tinha ali o endereço em cima. Por quê? Eu precisava de um maior tempo possível se alguém identificar que era um phishing, para que rendesse. Uma pessoa identificou, falou para o time de resposta incidente, né? E depois de pouco tempo, né, 3h30, que o time de resposta incidente foi lá e fez o primeiro login. Então, foi o tempo inicial. Ou seja, começou meio-dia e 5, né? 3h45 foi o primeiro login do pessoal de resposta incidente. Eu acho que é isso aqui, ó. Se eu não achar, depois eu mostro para vocês aí. Eu acho que é esse. Não achou. Enfim. Queria mostrar o arquivo, que eu não sei se eu usei credentials, sabe? Eu não lembro agora o nome. Deixa eu ver aqui. Para finalizar aqui, senão o próximo palestrante vai ficar com raiva de mim. Ah, tá aí. Isso aqui é um teste, então esse arquivo fica lá dentro, que eu deixei aberto. E aí a gente vai... Se tiver algum palavrão, me desculpa, tá, pessoal? Né? Tem umas figuras aí que fizeram tentando, né? Tipo, foi o Tauan. Quem conhece Tauan sabe que ele começou a fazer brincadeira. Né? Então, eu recebo... Qual que é essa parte próxima do projeto para eu já terminar? Tá? Aí eu já vou direto para o finalzinho ali. Cookie, Local Storage, Session Storage. Isso aqui são onde ficam armazenados no browser os cookies de sessão, que a minha ideia é que na hora que ele execute isso, eu puxe tudo isso e jogue para esse meu servidor. Tá? Então, é o segundo estágio desse projeto que eu estou desenvolvendo, que está sendo mais chato, porque ele aqui agora eu consigo ser ele full operacional. iPhone, Android, Mac, Google Chrome, Firefox. Estou aqui no Mac, vocês podem testar no celular de vocês e bota qualquer senha depois ali, só para ver, alcyon.com.br/POC. Vai instalar o app no seu Windows, no Linux não deu certo, não sei por que, não expandi muito também, porque não era meu foco. Né? Muita gente não usa o Linux, que é foco desses ataques de phishing.
Então, deixa eu voltar aqui só para, se eu achar, né, agora. Eu vou ter que voltar aqui. Cadê? Desculpa, pessoal, já vou dar para o finalzinho aqui. Acho que é o final mesmo. Talvez é só... a dica, né? Tipo assim, desconfie de tudo, blá, blá, né? Que você já conhece, tome cuidado, PWA não é detectável, não tem que achar, passou por vários EDRs, fiz vários testes e depois eu fico à disposição com quem quiser trocar ideia sobre esse assunto, que realmente foi um sucesso, tá? Assim, a pesquisa foi um sucesso. Então, gostaria de agradecer a todos, tá? Imensamente aí por ter esse tempo. Se esperarem só para eu tirar uma foto rapidinho com vocês aqui, eu agradeço, mas muito obrigado, pessoal. Valeu, tchau, tchau. Tirar com o pedaço aqui, esconde a cara aí, quem for a galera do BF lá. Valeu, pessoal, obrigado, tchau, tchau. Muito obrigada pela sua palestra, Sion, foi incrível. Daqui a alguns minutos, o Marcos Rodrigues de Carvalho vai entrar falando sobre desvendando a execução remota de código em PDFs, uma ameaça oculta.